Olá, no vídeo de hoje vou começar com uma pergunta. O que fazer quando o seu corpo perde função? Evidente que nós estamos falando com pessoas que estão passando pelo processo de envelhecimento, pessoas aí com acima de 50 anos. Infelizmente, esse processo está ocorrendo cada vez mais cedo, que hoje eu conheço pessoas abaixo de 50 anos que se encontram, neste processo de envelhecimento, até mesmo em função do seu estilo de vida, né? Com relação ao sedentarismo, pessoas que praticam pouca ou nenhuma atividade física ou exercício físico e têm uma alimentação desequilibrada. Isso são fatores ambientais que influenciam no processo de envelhecimento. Eu sou André Garcia, do Movimento aos 50, um canal que foi criado para ajudar você que está passando pelos 50 anos a entrar em movimento e mudar seu estilo de vida. Pessoas estão a todo momento realizando algum tipo de movimento em suas rotinas, seja no trabalho, em casa, no lazer, na sua vida social, mas que estão sujeitas a perder ou ter algum tipo de perda de função, ou perda de capacidade funcional. Por exemplo, por algum motivo, essas pessoas deixam de realizar movimentos, ou deixam de executar movimentos essenciais na realização de suas atividades diárias. Infelizmente, isso está acontecendo cada vez mais cedo. Não é um privilégio tão somente das pessoas de 50 anos. Porque quando a gente fala em processo de envelhecimento, não é uma questão cronológica, mas sim uma questão fisiológica. Eu conheço pessoas abaixo de 50 anos que já perderam algum tipo de função devido ao seu estilo de vida. Está relacionado com uma questão ambiental, pouca atividade física ou nenhuma atividade física ou exercício físico e uma alimentação desbalanceada. São fatores que influenciam no processo de envelhecimento e até, inclusive, na perda de função. Então, essas pessoas estão sujeitas a algum tipo de perda de capacidade funcional. Mas como podemos avaliar essa perda de capacidade funcional? Existem testes para isso, em que podemos averiguar, através das suas capacidades físicas, testes para avaliar força, de membros inferiores e superiores, flexibilidade de membros inferiores e superiores, agilidade, velocidade, equilíbrio, coordenação motora e resistência aeróbica. Uma coisa está ligada à outra. Então, por exemplo, se a pessoa perdeu força, possa ser que a capacidade funcional de sentar e levantar fique comprometida e perdeu função. Se ela não tem força nas pernas para levantar ou sentar, isso caracteriza uma perda de função. E aí, como é que realiza esse movimento da vida diária? É tão importante para as pessoas, isso fica complicado realmente. Outra situação são pessoas que, por exemplo, quando a gente verifica se essas pessoas, qual é que está o grau, a medida de força de membros superiores. Por exemplo, eu conheço pessoas que não conseguem segurar objetos acima da cabeça, porque umas não tem força para erguer, e a outra situação é porque algumas delas não têm mais mobilidade, amplitude de movimento, caracterizando aí a flexibilidade na realização do movimento. Então, tem pessoas que não conseguem levantar o braço acima disso aqui, e aí caracteriza uma perda de função. Outra situação está relacionada com a parte aeróbica. As pessoas às vezes têm dificuldade de dar uma corridinha, numa esteira de 5 km, a velocidade de 5 km. É uma velocidade de caminhada. E tem pessoas que têm dificuldade, começam a hiperventilar, a ter dificuldade de controlar a respiração. Tem a pessoa fadiga rápido, então ela perdeu função. Uma simples caminhada deixa a pessoa
fora de combate. Então, isso caracteriza também uma perda de função. Nós temos outras situações que envolvem perda de capacidade cognitiva e está atrelada ao processo de envelhecimento. Então, uma pessoa que, por exemplo, não treina a mente ou não treina o corpo, pode ter dificuldade com relação ao raciocínio, tá? na memória, tá? E precisa ser estimulada para que não perca essa capacidade tão importante, né? Então, fatores relacionados ao nosso estilo de vida, os fatores ambientais que foram citados aqui, são importantes para o processo de envelhecimento, são importantes para o sucesso desse processo de envelhecimento. E como é que nós vamos querer estar daqui a 20, 30, 40, 50 anos? E o que podemos avaliar com relação às capacidades funcionais? Há situações que acontecem com a gente que precisam ser investigadas. Talvez esteja acontecendo com você de 50 a mais, neste exato momento, e precisam ser investigadas. Por exemplo, uma dorzinha aqui no ombro precisa ser investigada, um formigamento no braço precisa ser investigado. Às vezes, uma dorzinha no joelho precisa ser investigada. O fato de você de repente está passando por uma dificuldade de sentar e levantar, precisa ser investigado. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, eu conheço situações de pessoas que sentem dor no ombro, né, uma leve dorzinha, e aí começa a se medicar. Utiliza uma pomada, uma coisa caseira, tal. E quando fica mais grave, né, às vezes acontece daí ela procurar uma investigação melhor. Claro que há pessoas que se preocupam, né, e às vezes sentem alguma coisa e procuram saber o que é. E encaram como uma anormalidade. E há pessoas que vão protelando. É uma dorzinha aqui, não, tá bom, vou passar um negócio caseiro, remédio, tal, indicado por alguém, por um amigo, por um parente e tal. Ao longo do tempo, essa situação ela pode se tornar mais séria, a ponto de se tornar crônica. Começaram a ter problema no braço, foram deixando passar, até que um dia resolveram ir procurar o médico, porque a coisa começou a complicar, até uma condição cirúrgica. Podemos deixar chegar a esse ponto. Depois da investigação vem a pergunta, por que isso está acontecendo comigo, né? Claro que tem uma relação com o estilo de vida, né, de cada pessoa. Eu conheço pessoas que têm problema de ombro, quadril, joelho, coluna, pessoas que perderam a capacidade cardiorrespiratória, cardiopulmonar, pessoas que perderam a capacidade cognitiva em função de doenças degenerativas, até mesmo na perda de memória ou redução, né, da velocidade de raciocínio. Pessoas que às vezes caminham, se movimentam muito lento. Eu estou falando de pessoas que estão passando pelo processo de envelhecimento, em função da perda de potência e a perda de força e velocidade, em função do nosso estilo de vida. Eu vou citar alguns exemplos aqui, né, dessas situações de perdas, que elas podem ser resolvidas com a prática de exercício físico e atividade física. Vamos falar com relação a essas perdas de função com relação ao movimento da articulação do ombro. Existem pessoas que não conseguem fazer isso aqui, perderam mobilidade. Às vezes elas estão com essa estrutura que sustenta toda essa articulação. Já pensou se não tivesse essa estrutura, nosso braço saía voando? Por isso que a coisa é bem feita, nosso corpo é bem feito, tá, gente? Agora, quando ocorre algum problema, devido à fragilidade da musculatura responsável, ou melhor, não só da musculatura, mas da estrutura responsável que sustenta essa articulação. Quando ocorre isso, ocorrem problemas de frouxidão. Às vezes a cabeça do húmero, né, a cabeça do braço, ela desce. E aí, como é que em determinado movimento, vamos dizer, superior, pode ficar comprometida. E o que pode ser resolvido? Às vezes é porque a pessoa não pratica musculação, vamos dizer assim. E isso poderia ajudar muito a manter a saúde, manter a estabilidade dessa articulação. E às vezes de tão frágil que está,
Em casa ela consegue se machucar, vai de repente fazer algum trabalho em casa, né, acha que está podendo e às vezes não está, e aí ocorre um acidente, ocorre lá a frouxidão ligamentar, a frouxidão das estruturas que sustentam essa articulação, e aí pode gerar inflamações, e aí pronto, aí a coisa fica cada vez mais complexa. Conheço pessoas que aconteceu do braço descer, e é uma coisa horrível. Com relação, né, a gente falou em dor, né, eu falei em dor, inflamações, dor, com relação a essa questão do ombro, tem pessoas que sentem tanta dor, e isso pode afastar do trabalho, não realizar determinadas tarefas simples em casa, né, gerando efeito dependente. Eu tendo muitas pessoas com problema no joelho, pessoas que tiveram problemas com excesso de peso e fraqueza muscular, em que realizando suas atividades diárias tiveram rompimento de ligamento, dos ligamentos que sustentam o joelho. E aí ocasiona o quê? Perda de função. A pessoa vai parar numa sala, né, cirúrgica para reestruturar todas as articulações, a articulação do joelho, né, para criar aquela estabilidade que foi destruída. E aí começa a fazer, aí depois da cirurgia faz a fisioterapia, faz o fortalecimento muscular para manter aquela estrutura em ordem novamente. E aí é para a vida toda. Então, por que não fazer antes, como prevenção? Às vezes não faz por falta de conhecimento. Outra situação são pessoas que têm sua atividade laboral e que, por uma questão de postura, elas acabam afetando outras estruturas como o quadril, como a coluna, né? Pessoas que trabalham muito tempo aqui no computador e às vezes a pessoa tem dor nas costas e não sabe por quê. Ela acha que é só porque está lá digitando ou fazendo, né, algum trabalho manual que necessita de estar assim o tempo todo, né? Poderia estar fortalecendo as costas, isso ia ajudar muito. Ela poderia trabalhar normal a vida toda desse jeito, mas está se cuidando. Pessoas que, por exemplo, passam muito tempo sentado, coitado do nervo ciático, e aí vão para casa no final do dia. Precisa, olha gente, pessoal que fica aí sentado, né, várias horas no seu trabalho, levanta, tem momento, levanta, anda, estica, alonga. Se tiver oportunidade, vai fazer um trabalho de fortalecimento dessas musculaturas, né? Às vezes a gente acha que fortalecer glúteo é só para ficar bonito, né? Arredondado. Não, que é importante para a estabilização da coluna. A questão de ficar muito tempo sentado é o nervo ciático, né? Fica pressionando o tempo todo. Tenho amigos dentistas aí que às vezes fica o tempo todo só de lado, né? E às vezes se queixam da posição do trabalho. Tem situações de pessoas, né, que às vezes por problemas posturais um ombro está quase tocando no outro, né? E precisamos cuidar de tudo isso. E realmente o exercício físico é esse remédio que necessitamos, tá? Que resolve que evita na realidade. Não precisamos trabalhar com a prevenção. Ok, mas como se faz isso, André? Precisamos, todo mundo precisa de trabalho. Fazer serviço em casa? Precisamos fazer. Jogar aquela bolinha, um voleibol, né? Um esportezinho, uma natação, né? Precisamos ter o convívio social também, tá? Mas não podemos esquecer de que nós precisamos que o nosso corpo esteja bem. Quando eu falo bem, é bem fortalecido com relação às suas capacidades físicas. Às vezes, a pessoa que está passando pelo processo de envelhecimento, em que ela não pratica atividade física, e isso pode estar impactando no seu raciocínio, se ela não... jogar xadrez é uma atividade física, né? Ler, né, é muito importante, é uma atividade, tá? E se não o cérebro trabalhar, né, isso vai impactar de alguma forma negativa para a gente. Então, a falta de exercício físico atrelado a uma alimentação desbalanceada, isso atrapalha a saúde do nosso cérebro, tá? Isso implica que o nosso cérebro cada dia fica mais doente. Isso lá na frente pode... O cérebro estando doente vai impactar no nosso corpo também, tá? Existem estudos que comprovam isso. O fato dela estar aprendendo alguma coisa vai fazer com que o cérebro dela funcione, né? Necessite trabalhar mais. E isso vai ajudar
nós já falamos em outro momento, vai ajudar na plasticidade neuronal. Quer dizer, a gente vai ficando mais inteligente, nosso cérebro vai processando melhor. Mas para isso nós temos que movimentar, nós temos que fazer esse corpinho trabalhar, colocar o que fazer quando o nosso corpo perde função. Depois de explicar tanta perda de função, o que acontece? Nós precisamos colocar esse corpo para trabalhar. Nós precisamos fazer com que o nosso corpo se fortaleça em todos os sentidos. Em todos, não é só na musculatura. Quando a gente fala em fortalecimento, não é só pensando em músculo, não. Fazer o músculo crescer, ficar forte, né? Com mais tônus, né? Não é só nessa questão, mas em relação também à questão cardiorrespiratória, cardiopulmonar. Nós precisamos trabalhar a parte aeróbica. Então, vamos associar exercícios aeróbios com exercícios de musculação. E tem mais coisa que a gente pode trabalhar? Sim, sim. Apesar de que essas duas modalidades, né, elas já trabalham muitas capacidades físicas. Isso vai favorecendo o nosso corpo a manter ou melhorar a nossa capacidade funcional. Tá? Por exemplo, exercícios de musculação, nós temos exercícios que precisam de coordenação motora, ter coordenação, flexibilidade, né, força, até empregar velocidade. Tem exercício de musculação que a gente pode ser feito em velocidade. E aí a gente pode complementar com exercícios aeróbicos. Por exemplo, na esteira nós vamos trabalhar velocidade e resistência aeróbia. Mas podemos fazer outras atividades dentro de um treinamento funcional em que a gente trabalhe, né, a agilidade. Agilidade, como nós já falamos, né, você aplicar velocidade, se movimentar, fazendo com que o corpo mude de direção. Tá? O quanto rápido você consegue fazer esse corpo mudar de direção. E o equilíbrio. Equilíbrio está relacionado também a outras capacidades, como a força. E precisamos trabalhar com equilíbrio. Nós conseguimos trabalhar equilíbrio, né, tanto em exercícios aeróbicos quanto em exercícios de musculação, ou exercícios específicos, né, só, vamos dizer assim, proprioceptivos, né? Mas, por exemplo, você pega uma caneleira, vamos dizer assim, vamos citar um exemplo de um exercício simples, né, que todo mundo pode fazer. Pega uma caneleira, você vai fazer uma flexão de joelho, tá? E aí você vai contrair a musculatura do posterior da coxa. Você está fazendo trabalho muscular, mas você está fazendo... Quando você flexiona uma perna, a outra está sustentando, né? Então você fica, geralmente, em alguns momentos, numa perna só. Se você não se segurar em nenhum lugar, você está provocando uma situação de busca de equilíbrio, né? Está treinando equilíbrio também, certo? Então, se você resolver trabalhar exercícios aeróbicos, exercícios de força, você vai estar trabalhando muitas capacidades físicas. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Compartilhe dúvidas, deixe aqui abaixo no nosso canal. Teria o maior prazer em respondê-las. Se inscreva, né? Tem um lugar aqui que você aperta, né, se inscrever, né, e vai receber de primeira mão esse conteúdo. E nos encontraremos em um outro momento. Até breve.